eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título A Páscoa Judaica. Deus opera a salvação de seu povo em toda e qualquer circunstância, e isto por causa de sua fidelidade e, acima de tudo, por causa do seu grande amor para aqueles que o temem. Nesta lição, estudaremos sobre o que é a Páscoa, seus respectivos significados para os israelitas, os egípcios, os cristãos e para a humanidade. Estudaremos também sobre a correlação da Páscoa cristã e a Páscoa judaica, os elementos da Páscoa e finalizaremos com Cristo, a nossa Páscoa. A Páscoa judaica. A Páscoa é uma festa memorial registrada na Bíblia e ordenada por Deus aos israelitas, consolidada por uma refeição cerimonial realizada obedecendo diversas regras. A palavra Páscoa, pechar no hebraico, significa passar por cima ou passar por sobre, e foi marcada pela passagem do anjo do Senhor, trazendo juízo sobre o povo egípcio e assim libertando Israel da escravidão de 430 anos. Considere-se que a instituição da Páscoa foi exclusiva para a nação de Israel. Veremos neste ponto da lição os significados da Páscoa para os diferentes povos e para a humanidade. Para os israelitas, a Bíblia Sagrada registra que a Páscoa para Israel foi a libertação de um povo que estava oprimido no Egito pelo jugo da escravidão. Ou seja, os egípcios exerciam sobre o povo hebreu um domínio político, econômico e social que tirava do povo de Deus a esperança de liberdade e a possibilidade de cultuar a Deus em espírito e em verdade. A libertação do povo hebreu está fortemente associada à execução do juízo de Deus sobre o Egito e, por conseguinte, a um livramento de Israel, onde o anjo da morte passou por sobre as casas dos israelitas e, ao visualizar as vergas e umbrais das portas assinalados com o sangue do cordeiro pascal, não matou os primogênitos dos israelitas. Porém, o anjo destruidor matou todos os primogênitos dos egípcios. Esta foi a última praga lançada sobre Faraó e os egípcios, ou seja, a morte dos primogênitos, que culminou com a saída do povo hebreu do Egito, concretizando a libertação do jugo da escravidão egípcia, a qual conhecemos como o Êxodo. No livro do Êxodo, capítulo de número 12, Êxodo, capítulo número 12, versículos 21 ao 51, nós temos uma narração desse episódio, que nós vamos passar a fazer a leitura neste momento. Êxodo 12, 21 ao 51. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei, tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor
que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel, de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e observará e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Portanto, aqui nós narramos sobre a 10ª praga sobre os egípcios, que foi a morte dos primogênitos, a saída
dos israelitas do Egito e a ordenança do Senhor na realização da Páscoa. Mas qual é o significado da Páscoa para os egípcios? Faraó estava com um coração endurecido e obstinado, e desta forma ele teimava em não permitir a saída dos israelitas do Egito. Faraó foi longe demais, e o Egito foi julgado e sentenciado por Yahvé, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, que de forma sistêmica e poderosa lançou 10 pragas sobre o Egito para punir Faraó, demonstrar o seu inquestionável poder e libertar Israel do jugo da escravidão. A Páscoa, para os egípcios e seus deuses, significou uma humilhante derrota, marcada principalmente pela morte dos primogênitos. Na carta aos Romanos, capítulo de número 9, versículos 14 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 9, carta aos Romanos, capítulo 9, versículos 14 ao 18. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Portanto, o povo egípcio, neste episódio, foi o instrumento para que Deus demonstrasse o seu poder para toda a terra, partindo-se ainda do princípio de que Faraó estava com seu coração endurecido. E a Páscoa para os cristãos? Qual é o seu significado? A Páscoa para os cristãos é muito mais abrangente, pois denota a libertação da humanidade da escravidão, do pecado existente no mundo. Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, nos elevou à condição de sermos cognominados como filhos de Deus. Neste ponto, então, nós estamos a observar que a Páscoa para os cristãos, ou seja, para a humanidade, foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na realidade, esta Páscoa para os cristãos foi a libertação da condenação eterna em Cristo Jesus. Neste ponto da lição, nós vamos fazer aqui uma comparação entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Lembrando que a Páscoa judaica, como já falamos, foi a libertação do povo de Israel do jugo egípcio. E a Páscoa cristã é a libertação da humanidade do pecado e de suas consequências, ou seja, da condenação eterna. Esta Páscoa realizada por Cristo Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Fazendo então esta comparação, a primeira é de que na Páscoa judaica há uma celebração entre Deus e uma nação, ou seja, é uma festa celebrada entre Deus e o povo hebreu. Na Páscoa cristã, nós temos uma celebração entre Deus e a humanidade. É uma celebração de maior abrangência entre um Deus de misericórdia e toda a humanidade. Como segundo ponto de correlação da Páscoa judaica com a Páscoa cristã, é que a Páscoa judaica foi a libertação de Israel
do Egito. É uma festa celebrada em memória de uma libertação política e econômica dos hebreus do jugo egípcio, para estabelecer uma nação santa, cujo Deus é o Senhor. Na Páscoa cristã, a libertação é da humanidade, do pecado e de suas consequências. Na Páscoa cristã, a libertação da humanidade do pecado é uma celebração de cunho espiritual, pois denota a libertação espiritual de forma integral da humanidade da escravidão do pecado que há no mundo. Na carta de, melhor dizendo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 1, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda em João capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não ser arguido das suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Portanto, aí, duas leituras bíblicas que estabelecem, em primeiro lugar, a celebração entre Deus e a humanidade para a salvação, e a libertação da humanidade do pecado através de Cristo. Terceiro ponto de correlação entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Na Páscoa judaica houve morte e derramamento do sangue de um cordeiro. A Páscoa judaica perpassa pelo ponto central da morte de um cordeiro, cujo sangue foi utilizado para assinalar as vergas e umbrais das portas das casas dos israelitas, de modo a livrá-los do anjo da morte. Já na Páscoa cristã, houve a morte e derramamento do sangue de Cristo, o Cordeiro Pascal. A Páscoa cristã tem como base fundamental a morte e o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Este sangue vertido na cruz do Calvário, este é o sangue de Jesus Cristo. Na primeira carta de João, capítulo de número 1, versículos 5 a 10, e capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso,
e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 7 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Portanto, aqui o apóstolo Paulo fala de Jesus como nosso Cordeiro Pascal. E por último, na Páscoa judaica, nós temos um memorial para uma unção. A Páscoa judaica, como ponto marcante, ensejou após a saída do povo hebreu do Egito a formação e a criação de uma nação santa, que perpetuamente foi instada pelo Senhor a lembrar, através da celebração da festa, para todas as gerações subsequentes, de tão grande livramento da escravidão. Já na Páscoa cristã, o memorial para a humanidade é da morte de Cristo. A Páscoa cristã visa lembrarmos do sacrifício de Cristo na cruz, para contemplarmos a condição da realidade de termos vida eterna de forma abundante, numa pátria celestial, em um reino de Deus sem fim. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Visto então esta correlação da Páscoa judaica com a Páscoa cristã, passamos a falar sobre os elementos da Páscoa. A Páscoa foi instituída no Egito pelo Senhor nosso Deus para comemorar a milagrosa redenção do povo de Israel da escravidão egípcia, de modo que os israelitas pudessem lembrar perpetuamente a passagem do anjo da morte, onde todos os primogênitos do Egito foram mortos e os primogênitos dos israelitas foram poupados. Vejamos então cada elemento da Páscoa e seu significado no Antigo Testamento, bem como o significado espiritual em o Novo Testamento. O primeiro elemento, tanto no Antigo como em o Novo Testamento, no que se relaciona à Páscoa, é o cordeiro. No Antigo Testamento, o cordeiro imolado, ou seja, o sacrifício do cordeiro macho e sem defeito, representou o preço da redenção e libertação de Israel da escravidão do Egito. No Novo Testamento,
nós temos o sacrifício de Cristo. É o próprio Cristo, sem pecado, que foi sacrificado na cruz do Calvário, cujo sangue derramado foi para a expiação dos pecados, sendo ele a libertação do pecado e penhor da salvação. Na carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículos 13 ao 23, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, primeiro elemento, cordeiro. Segundo elemento da Páscoa, no Antigo e no Novo Testamento, sangue. No Antigo Testamento, o sangue do animal que ensejou a preservação dos israelitas. O sangue do cordeiro representou a expiação, isto é, o perdão dos pecados dos israelitas, pois o cordeiro sacrificial tomava o lugar do pecador, e seu sangue era derramado para a expiação dos pecados deste pecador. No Novo Testamento, é o sangue de Jesus Cristo que nos dá a garantia do perdão dos pecados. O sangue de Jesus simboliza a garantia do perdão e nos purifica de todo o pecado, sendo então o pecado do homem coberto pelo sangue propiciatório do Cordeiro de Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos 17 ao 21, diz assim a palavra do Senhor: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, como de cordeiro, sem defeito e sem malícia, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Terceiro elemento da Páscoa no Antigo Testamento eram os pães asmos. Ou seja, os pães asmos significou a pressa dos israelitas
para a saída do Egito. A preparação do pão sem fermento era muito mais rápida e, pela falta de tempo, os israelitas tiveram que preparar suas provisões alimentares de forma mais rápida e abandonar o Egito com muita pressa. Já no Novo Testamento, os pães asmos significa a santidade diante de Deus. Na nossa relação com Cristo, não pode haver impureza, e sim plena santidade de vida e pureza. Temos que ser livres da corrupção moral e das falsas doutrinas. O fermento é um agente de decomposição, e assim o pão sem fermento simboliza a pureza que todo homem deve ter diante de Deus. Quarto elemento, ervas amargas. No Antigo Testamento, como elemento da Páscoa, significou o sofrimento no Egito. As ervas amargas recordavam a opressão do Egito, a amargura do cativeiro, além de dar melhor sabor à carne adocicada do cordeiro, por ocasião de sua ingestão. Já no Novo Testamento, as ervas amargas foi o sofrimento de Jesus na cruz. Representa a amargura que o Senhor Jesus passou durante o processo de dor, de sofrimento na cruz do Calvário, bem como a amargura das almas humanas por causa do pecado. Portanto, aí estão os 4 elementos e seus significados, tanto no Antigo como em o Novo Testamento: cordeiro, o sangue, os pães asmos e as ervas amargas. Cristo, nossa Páscoa. Em Cristo Jesus, a Páscoa ganha um novo sentido, bem mais amplo, pois representa a libertação da escravidão do pecado a qual a humanidade foi salva da condenação eterna. Jesus instituiu a Santa Ceia exatamente no período da Páscoa judaica, demonstrando que a Páscoa judaica deveria agora ser substituída pela Páscoa cristã, a nova aliança consumada na morte vicária de Cristo. Em Cristo se cumpre rigorosamente os símbolos apresentados na Santa Ceia, que é o memorial do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e que aponta uma nova forma na era cristã de celebração da Páscoa através da ingestão do pão e do suco da uva, representando o corpo e o sangue de Cristo, respectivamente, sendo este o verdadeiro Cordeiro Pascal, a libertação do pecado como a verdadeira libertação, e ainda que a rejeição deste sacrifício de Jesus na cruz trará o inevitável juízo de Deus sobre todos que não creem. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 22, versículos 7 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: Chegou o dia da festa dos pães asmos, e quem importava comemorar a Páscoa? Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então ele explicou: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Eles vos mostrarão um espaçoso cenáculo, mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo
encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Portanto, Cristo é a nossa Páscoa. Concluindo a aula de hoje, Deus, em sua infinita misericórdia, livra, protege, sustenta o seu povo. Outrora, para os israelitas, promoveu a libertação do jugo da escravidão egípcia, para que eles adorassem o Senhor e jamais esquecessem tão grande livramento que foi o martírio no Egito. Para nós cristãos, Jesus, o pão da vida, pelo seu sangue derramado na cruz, nos redimiu dos nossos pecados e estabeleceu a nossa Páscoa, isto é, a libertação do jugo do pecado, cuja memória deve ser sempre exaltada por ocasião da ceia do Senhor. Deus seja louvado para sempre. Amém. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.